Olá, sou o Daniel Pastorim e a partir de hoje, toda segunda-feira, estaremos aqui esclarecendo dúvidas de assuntos jurídicos variados para que você tenha dias melhores, possa esclarecer dúvidas do seu cotidiano. Hoje estaremos apresentando o programa de abertura com o advogado Alexandre Guião, que também é diretor do Atende Fácil de São Caetano do Sul. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Um prazer e uma satisfação estar aqui nesse primeiro programa. Prazer todo nosso. Então vamos começar com algumas perguntas. Na verdade, o objetivo é esclarecer. Nós queremos saber de você, Alexandre, se o munícipe ele tiver algumas questões, algumas dúvidas, se por acaso ele deixar de pagar o IPTU, o que acontece com ele? Qual que é a consequência? Como é que funciona? A partir dali ele perde o imóvel dele? O que acontece? Explica pra gente um pouquinho. Não, Daniel, o IPTU, assim como qualquer outro tributo municipal, o ISS ou o ITBI, são créditos que a prefeitura acumula, né, tem direito de cobrar do munícipe em função de algumas atividades que ele desenvolva. E o IPTU, especificamente no caso da propriedade territorial urbana. A dívida decorrente do não pagamento do IPTU, por força de lei, obrigatoriamente impõe à administração pública a obrigação de cobrar. A administração não pode deixar de cobrar o crédito que é decorrente da dívida de um IPTU. Diferente, por exemplo, de um crédito privado, né? Se a gente tem uma relação comercial, uma dívida civil entre nós, ajustada, eu, se for teu credor, por exemplo, eu posso até deixar de te cobrar se eu não quiser, se eu achar que o valor é insignificante, se por uma outra razão eu decidir te exonerar do pagamento dessa dívida, né? Mas a administração pública não pode fazer isso. Por força de lei, por força da lei de responsabilidade fiscal, ela tem que cobrar o munícipe, ela tem que cobrar o devedor naquela dívida. Então, desde o momento em que a dívida é constituída até o momento em que ela é cobrada do munícipe, do devedor, do contribuinte, existe um processo, um procedimento todo administrativo que deve ser observado, né? E Alexandre, existe um termo, todo mundo ouve dizer um termo, mas explica pra gente o que significa, porque é muito complexo, o jurídico é muito complexo. O que é dívida ativa? A partir da dívida ativa, então eu devo e eu vou ser cobrado? O que seria isso, dívida ativa? Todo mundo ouve muito dizer, mas ninguém sabe o que é. Então, o momento em que o crédito da prefeitura, da administração pública, se transforma num crédito passível de ser cobrado, é quando ele é inscrito na dívida ativa. Antes disso, existem outras fases do lançamento tributário, né? Então, isso é uma questão de direito tributário, né? Tem toda a legislação prevista, tem desde a Constituição Federal, tem as questões que tratam do crédito tributário. Mas o que acontece? No momento em que é gerado o direito da prefeitura a cobrar, no caso do IPTU é por conta do momento em que o sujeito exerce a propriedade sobre um imóvel, a prefeitura pode lançar esse valor, essa cobrança para o munícipe. Na prática, a gente visualiza isso como? Quando o munícipe recebe o carnezinho em casa no começo do ano para poder optar ou por pagar à vista ou por pagar parcelado o seu IPTU. Se ele deixa de pagar ou à vista, ou não paga o carnê inteiro, ou paga algumas parcelas e outras ele deixa em aberto, ele se torna inadimplente perante a prefeitura, perante a municipalidade. E essa inadimplência ainda não é propriamente a dívida ativa, né? Que é a questão que você perguntou. Ainda é um momento de inadimplência, mas que não necessariamente constitui dívida ativa. Para que esse crédito não se perca, para que a administração pública não perca o direito de cobrar esse crédito, ela tem um prazo para poder lançar esse crédito, esse valor em dívida ativa, que é de 5 anos, desde o momento da inadimplência. Né? E assim, para facilitar o entendimento das pessoas, do cidadão comum, a gente como advogado sabe muito bem o que é isso, só que a população quer saber, e o que acontece? Existe uma forma, eu posso ir lá parcelar, eu posso pedir para a prefeitura, olha, eu pago em tantas vezes, existem essas possibilidades, existem acréscimos, se eu deixar de pagar, sim. Quem eu procuro, aonde eu procuro, qual é o local, como é que funciona? Bom, bem como a gente vinha dizendo, o crédito que a prefeitura tem contra o munícipe, ele é, até o momento em que ele é inscrito na dívida ativa, ele pode ser negociado pelo munícipe com a administração. Ele pode
pagar à vista aquele débito, ele pode pedir um parcelamento do débito. Tudo isso é regulamentado por uma legislação municipal, né? A nossa legislação estabelece algumas facilidades para que o munícipe para o contribuinte que está inadimplente, ele possa regularizar a sua situação perante a prefeitura. Tá? Isso pode acontecer tanto antes de inscrito na dívida ativa, quanto depois de inscrito na dívida ativa. O momento da inscrição do crédito na dívida ativa é só um momento jurídico, né, um termo, uma ocasião em que aquela dívida se torna um crédito da prefeitura, e a prefeitura pode então entrar com uma execução judicial, com uma ação judicial para cobrar o crédito, né? Então até esse momento, até o momento em que há a execução do crédito judicialmente, não há risco nenhum da perda do imóvel, nada disso. A prefeitura nunca atua no intuito de prejudicar o cidadão, o contribuinte, é sempre com o intuito de harmonizar as relações sociais. E nesse contexto existem legislações no município que permitem que você negocie o seu débito antes de chegar ao extremo da execução judicial. Aqui, no caso, né, em São Caetano, a gente tem lá no Atende Fácil, que é o órgão que eu dirijo, nós temos o setor de dívida, o setor da fazenda, né, o setor de tributos da fazenda, que envolve tanto dívida ativa, envolve tanto o IPTU quanto o ITBI e ISS, e as dívidas decorrentes desses tributos podem ser negociadas em certa medida, né, sempre seguindo a legislação. Nem sempre é aquilo que o munícipe espera ou gostaria que fosse, né? Hoje a nossa legislação tem uma previsão de parcelamento máximo de 36 parcelas, né? Caso você tenha uma dívida alta para poder negociar, o máximo que você vai conseguir pagar é em 36. E a gente tem muita dúvida, muito questionamento do munícipe, do contribuinte, se ele não poderia parcelar em 100 vezes, em 50 e tal. Isso não é algo que depende de nós, servidores públicos ou da administração, nem mesmo do próprio prefeito. Isso decorre da lei. A lei estabelece o máximo de 36 vezes o parcelamento, e isso é o máximo que dá para oferecer. Tá, e tem acréscimos? Se eu procuro para fazer um parcelamento, existem acréscimos? Esses acréscimos são muito altos? Eu pago a mais por esse parcelamento? Tem juros? Toda dívida municipal, né, todo crédito que o município tem contra os contribuintes, obrigatoriamente também por força de lei, deve sofrer correção, né? Juros e correção monetária, e uma multa, salvo engano, balizada em 2% do valor da dívida. Mas o importante é dizer que, se você, antes de constituir a dívida ativa, fizer a opção pelo pagamento, você tem um desconto criado e previsto em lei, né, que é algo em torno de 10%. Sim. Então, às vezes, você não consegue tirar juros, multa e correção monetária, mas o desconto compensa, então, para pagamento à vista, né? Então, por isso, às vezes, vale a pena você buscar uma solução como essa, para não deixar chegar ao extremo que é a execução judicial. Então, mesmo antes, mas assim, vale até dizer, mesmo que já tivesse distribuída a ação, já tiver uma execução judicial do crédito, ainda assim é possível fazer a negociação para suspender a exigibilidade do crédito, né? Para que a ação judicial seja suspensa. É muito comum a gente receber dúvidas e contribuintes que tiveram a penhora, por exemplo, hoje, né, porque é a ordem natural do processo judicial, né? Quando se está cobrando um crédito, o credor vai buscar soluções para poder receber aquilo que ele tem por direito. Então, uma das saídas é a penhora, né? A penhora de conta corrente, a penhora de bens, e até mesmo a própria penhora do imóvel. E a forma de suspender esses atos, que são atos drásticos, né, e que assustam, né, o contribuinte, é realmente buscar a solução do parcelamento. E a gente chegou num ponto que eu acho que é interessante a gente esclarecer, porque as pessoas recebem um mandado judicial, uma citação, e acho que ficam muito assustados, falam, nossa, e agora o que eu faço? O juiz está me cobrando. A partir daí, o que a pessoa deve fazer? Ela procura o Atende Fácil ainda? Ela vai direto no juiz? Existe a necessidade de ela indicar um advogado? A partir dali os bens dela são penhorados? A partir daí? Porque esse acho que é o maior medo das pessoas. Receber um mandado de citação e entender, o juiz está me cobrando, a partir de agora eu vou perder tudo que eu tenho. Como é que funciona? Eu preciso de um advogado? Não preciso? Posso ir direto no juiz? Como é que funciona? Tá. É sempre conveniente que o devedor, o contribuinte devedor, procure um acompanhamento, uma orientação
de um advogado. Mas se ele está disposto a negociar aquela dívida e tem condições de honrar com o parcelamento, ele não vai precisar da intervenção do advogado para poder fazer esse parcelamento. Ele próprio pode ir lá no Atende Fácil buscando o setor da dívida ativa, aí sim, né, o setor da dívida ativa, e fazer uma negociação, um parcelamento da sua dívida. Ele vai fazer uma confissão de dívida, ele vai confessar que deve aquele valor para a prefeitura e vai fazer a opção do parcelamento em até 36 vezes. Nesse momento em que ele assume esse compromisso, a própria municipalidade toma a providência de informar no processo judicial que fez uma negociação, que fez um acordo com o contribuinte, e ela pede a suspensão da execução. Ela pede a paralisação do processo enquanto o acordo não for cumprido. É importante dizer que o processo ele não vai ser encerrado com esse acordo. Ele vai ficar suspenso até o cumprimento total do acordo, né? Agora, se eventualmente o contribuinte só procura a dívida ativa, o setor de dívida ativa, quando ele já tem a penhora de algum bem, quando já está com a conta corrente penhorada, aí eu oriento que é muito conveniente que ele procure realmente um advogado, que ele procure orientação jurídica para que ele possa adotar os outros instrumentos para poder desbloquear a conta, para poder liberar o imóvel da penhora, informando inclusive que houve esse parcelamento, esse acordo com o município. E Alexandre, a gente está partindo do princípio de que as pessoas tenham o dinheiro para fazer esse pagamento. Agora vamos por um outro lado, que existem pessoas que não têm condições, e chegou numa situação, ou porque perdeu o emprego, ou por qualquer outro fator externo, que prejudicou o desenvolvimento da família. Se a pessoa não tem dinheiro para fazer esse pagamento, não tem dinheiro para fazer esse parcelamento, o que vai acontecer com ele? A prefeitura pode penhorar, por exemplo, o imóvel que a pessoa mora. A prefeitura pode penhorar e tirar a pessoa dali e falar, a partir de agora o imóvel é meu. Então vamos partir do princípio de que não tem dinheiro em conta, não tem condições de fazer esse pagamento. Como é que acontece a partir daí? Aí já é mais orientação como advogado do que como diretor do departamento, né? Na verdade, o que acontece assim, existem princípios de direito que dizem que o único bem da família, o único imóvel da família é um bem de família, é impenhorável, é protegido para a própria garantia de bem-estar da família, né? Então, se a pessoa está passando por essa situação extrema, né, um desemprego, uma doença, perdeu o provedor da casa e por conta disso as contas se acumularam e tudo mais, o que é importante é buscar a orientação, né, de um advogado para poder se proteger. Mas na verdade não vai acontecer uma situação tão drástica ao ponto de perder o imóvel, se for o único imóvel, né? Por isso é importante o acompanhamento do advogado, né, Daniel? Porque aí o advogado vai saber orientar e dizer, olha, nós vamos proteger ou defender você por esse lado ou por aquele caminho. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar claro, nunca vai deixar de existir a dívida só por conta de uma situação financeira momentânea e difícil, né? A dívida ela existe, ela vai persistir, ela se transfere para os herdeiros, né? Num caso da falta do provedor da família, né? do pai da família, ou da mãe que cuidava daquela família, ela se transmite não necessariamente para os herdeiros, ela fica vinculada ao imóvel, né? Então ela vai continuar existindo. Agora, é sempre importante procurar ajuda e auxílio, né, de um advogado para ter uma orientação mais exata do que fazer. Bom, então agora a gente vai para um rápido intervalo, voltamos aqui com o advogado, diretor da Atende Fácil, Alexandre Guirão, e a partir daí a gente vai entender também um pouquinho o funcionamento do Atende Fácil. Você internauta, acesse, mandem e-mail, mandem perguntas para a gente esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos para um rápido intervalo. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Se você, assim como eu, quer o melhor para a nossa cidade, a gente se encontra aqui São Caetano. É meu novo programa em sintonia com o dia a dia da cidade, os assuntos que estão nas ruas e nas redes sociais. Eu, Gustavo Baena, te espero a partir do dia 16 de julho, toda terça, 3h30 da tarde. Vem que tem Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A floresta está no sangue dos brasileiros. Seu verde domina a nossa bandeira. Meu nome é Marcelo Serrado.
Sou comerciante e assinei a petição pela lei do desmatamento zero. Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Eu sou Otávio Miller, ator, e estou com Marcelo Serrado. Já assinamos a lei do desmatamento zero. E você? Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Quem ama os animais é super bem-vindo aqui na Casa dos Bichos. Eu, Anali Xavier, vou levar até você informação, curiosidades, dicas e cuidados com seu bichinho de estimação. Além, é claro, de promover a posse responsável e principalmente a adoção. Vem para a Casa dos Bichos, toda quinta-feira, às 3h30 da tarde, a partir de 18 de julho. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos com o programa Dias Melhores. O nosso objetivo é esclarecer questões jurídicas, facilitando para você internauta, para você cidadão, para você município de São Caetano, todas as questões jurídicas ou algumas questões jurídicas, para você entender um pouquinho desse universo. Hoje o entrevistado é o Alexandre Guirão, ele é advogado, diretor do Atende Fácil, e ele está colaborando não só na questão jurídica em si, mas ele também vai explicar um pouquinho do funcionamento do Atende Fácil. Eu tenho aqui algumas perguntas, Alexandre, de alguns internautas. Então, o Ricardo, que ele é do bairro Oswaldo Cruz, ele, dentro daquele tema que a gente estava falando, da dívida ativa, ele pergunta: se meu nome estiver na dívida ativa, significa ação judicial? Não necessariamente. Na verdade, a prefeitura ela tem um prazo para poder inscrever o crédito na dívida ativa, que é de 5 anos a partir da inadimplência. E depois de inscrito na dívida ativa, ela tem mais um outro prazo para poder entrar com a ação judicial, com a execução judicial. Então, normalmente, o que a gente tem observado é que esse momento de inscrição na dívida ativa, por força da época que o tributo é lançado, né, o tributo, por exemplo, o IPTU de 2012, ele poderia ser pago e quitado até o final do ano de 2012. Né, e o que a prefeitura está bem adiantada nesse aspecto, e o que normalmente se faz é, no mês de março, inscreve na dívida ativa o IPTU do ano anterior que não foi pago, né? Então, ou integralmente ou uma das parcelas que não foi paga. Então, a partir de março do ano seguinte está inscrito na dívida ativa. E aí, a partir daí, começa a correr o prazo para a prefeitura entrar com a execução judicial. Como eu disse, é uma obrigação, ela não pode deixar de executar, ela não pode ficar esperando e passar o prazo, né, de prescrição, que é de 5 anos, né? Se eu estou falando muito jurídico aí, você me ajuda aí. Imagina, mas assim, depois de inscrito na dívida ativa, a prefeitura tem 5 anos para cobrar. Então, não necessariamente inscrever na dívida ativa representa a execução judicial. O que acontece é assim: enquanto não está inscrito na dívida ativa, se você precisar de uma certidão negativa daquele tributo, você vai ter. Depois que inscreveu, você não tem mais uma certidão negativa, né? Então, o contribuinte é considerado devedor da prefeitura. Então, embora não seja ação judicial, já há reflexos creditícios, né, jurídicos para o contribuinte que podem complicar um pouco a vida dele. Então, por isso também é importante fazer a opção por negociar e colocar em dia os débitos que tem com a prefeitura. Ok. Temos também a pergunta da Rafaela. A pergunta é a seguinte: minha mãe faleceu e deixou débitos de IPTU. O que acontece com ela? A partir de agora ela também é devedora? Esse crédito é transferido para ela ou fica para a mãe dela? Como é que funciona? Bom, se a mãe era proprietária do imóvel, a contribuinte do IPTU, né, e apesar do falecimento, a dívida não deixa de existir, né? A dívida persiste porque ela está vinculada ao imóvel. E se eles ainda não abriram o inventário, é isso, né? Não abriram o inventário. Tem essa informação. Se não foi aberto o inventário ainda, se vai ser aberto o inventário, no momento em que for transferida essa herança para os herdeiros, o juiz vai exigir a regularização dos débitos para com o município, os débitos do imóvel, né? Então a dívida vai ter que ser quitada, não tem como, eles vão ter que pagar essa dívida sim. Também pela opção do parcelamento, eventualmente, se for o caso, né? Se quiserem fazer essa opção. O fato é que não se transfere enquanto não tiver completada a dívida, o pagamento da dívida. Ótimo.
E Alexandre, antes da gente ir para o intervalo, a gente conversou um pouquinho sobre o Atende Fácil, ou preparamos o tema para que fosse dito o que funciona no Atende Fácil, quais os serviços prestados, porque essa é a sua função. Então, é uma prestação de serviço. A partir de agora você deixou de ser o advogado. Sim. E agora vai entrar no papo de o que significa o Atende Fácil, quais os serviços que lá são prestados, o que o Atende Fácil oferece para o município. O Atende Fácil foi idealizado no ano de 2008, com base em outros modelos de centrais de atendimento que já existem em municípios e no estado também, né? Eu, agora no início do ano, nos 6 primeiros meses, eu tive a oportunidade de visitar algumas dessas centrais, uma delas lá em Barueri, e também a direção dos Poupa-Tempos, que é vinculado à Prodesp, né, e à Secretaria de Gestão do Governo do Estado de São Paulo. E nós mantemos aqui o mesmo conceito dessas centrais de atendimento. Tudo isso é pautado pela concentração dos serviços no único local, pela facilitação do atendimento, pela desburocratização do serviço, e nós conseguimos desempenhar isso com uma facilidade muito grande. O Atende Fácil completou agora no mês de maio 5 anos de existência, né? E ele está com o mesmo formato que ainda pelo qual ele foi concebido em 2008. Mas nós temos aqui na cidade o que costumam chamar de Poupa-Tempo de São Caetano, né? O Poupa-Tempo Atende Fácil. Há muita confusão até entre o nome, né, dessa central. Mas na verdade nós somos uma central do município. E isso nos proporcionou agregar serviços que num Poupa-Tempo, por exemplo, não tem, né? Então aqui nós temos serviços de âmbito municipal, estadual e federal. Os serviços municipais são basicamente 10 secretarias, fornecem atendimento lá dentro do Atende Fácil. Solicitações das mais diversas que o munícipe possa ou necessite fazer, né? Desde dos serviços urbanos de uma poda de árvore, até o pedido lá, até a entrada para o recurso de multa de trânsito, que é da CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade. Temos a Secretaria de Saúde atuando com a vigilância sanitária lá dentro também, a Secretaria da Fazenda com o atendimento dos tributos. Então esses são alguns dos serviços municipais que nós temos lá. Os serviços estaduais que a gente oferece lá no Atende Fácil são todos oferecidos em formato de convênio com o governo do estado. Assim também os serviços federais. Mas os serviços estaduais que a gente tem são a Secretaria Estadual das Relações de Trabalho, que propicia a emissão da carteira de trabalho e do seguro-desemprego, a emissão do RG e de atestado de antecedente, que é resultado de um convênio com o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo, que é vinculado à Polícia Civil, e também o PROCON, né? Existe também o atendimento do PROCON lá dentro. Também resultado de um convênio com a Fundação PROCON e com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. De âmbito federal, nós temos os serviços do Ministério do Trabalho, né? Atendimento, orientação do Ministério do Trabalho, relações de vínculo trabalhista, emprego, né? Temos a emissão do passaporte, que é um dos postos mais bem estruturados de São Paulo, não são palavras minhas, sim dos agentes federais que são os supervisores do serviço aqui, né? Que atende em formato de agendamento, é um dos serviços mais elogiados aqui do Atende Fácil, é o passaporte. Capacidade para atender hoje em torno de 400 pessoas, 380, 400 pessoas por dia, né? E nós temos também os serviços dos cartórios eleitorais, que a gente abrigou os 2 cartórios eleitorais da cidade lá no Atende Fácil, e a Junta de Serviço Militar, também estão lá dentro do Atende Fácil. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, existe ou algum serviço é prestado via telefone, ou como a gente está num programa que é veiculado na internet, as pessoas acessam muito. É possível que a pessoa tenha dificuldade de se locomover até o Atende Fácil. Existe algum canal direto, ou via telefone, ou via internet, que facilite esse acesso do cidadão? Existe esse trabalho? Existem projetos para esse tipo de coisa? Como está atualmente e se existem projetos também futuros? Tá. Hoje em dia, Daniel, os serviços online, né, pela web são incipientes para o Atende Fácil. Não houve investimento no passado para esse aspecto. Se nós tivermos 5 serviços que são disponíveis online, é muito.
e são basicamente aqueles vinculados à Secretaria da Fazenda, né, que já existiam antes, até mesmo do Atendifácil, por conta do software que está disponível na página da Prefeitura, e é o mesmo que está lá para o munícipe que queira também utilizar desse serviço. Nós estamos projetando, pelo telefone também, existe já um serviço que é o 156, que também ele não foi dada a atenção devida que ele merecia, porque ele facilita muito a vida, principalmente do idoso, do munícipe que tem algum tipo de dificuldade, deficiência física, e poderia então estar solicitando serviços pelo telefone, mas também não há investimento nesse serviço. Nós temos um projeto de ampliar os canais de atendimento, né, e de criar efetivamente o atendimento web para a grande maioria dos serviços lá do Atendifácil, e de unificar os sistemas de atendimento, tanto presencial quanto telefônico, pelo serviço 156. Então é algo que a gente está projetando para o ano que vem. Esse ano muitas dificuldades ainda para poder implantar isso, mas já estamos trabalhando na atualização das informações. Pra você ter uma ideia, o site do Atendifácil está no ar. Quem tiver ainda oportunidade quem quiser ou quem tiver a oportunidade de olhar, vai ver que muitas informações são antigas, são desencontradas. Infelizmente a gente não fez a opção de não tirar do ar, única e exclusivamente para não haver desinformação total, né? Mas a gente já está trabalhando na atualização disso, com todas as secretarias, porque o Atendifácil é um órgão meio, né? Ele não é um órgão fim, ele é um órgão de meio. Nós oferecemos meios e estruturas para que cada secretaria, para que cada serviço faça o atendimento para o cidadão lá dentro, né? Então nós, em tratativas, em contato com todas as secretarias, a gente já está atualizando todas as informações, tanto dos sistemas quanto do site, para poder em breve atualizar todas essas informações na internet. E Alexandre, o Atendifácil, ele está disponibilizado ou está instalado em um único local, ou existem pontos de atendimento? Porque tem uma internauta perguntando, a Luísa. Ela quer saber se existe um Atendifácil, um sistema de Atendifácil, de atendimento no sentido Atendifácil, no bairro Nova Gerte. E se esse posto está funcionando, é centralizado em um único local ou existem postos distribuídos pela cidade? Não, nós temos no bairro Nova Gerte, em alguns outros bairros, no bairro Centro, no bairro Santa Paula, ou o Atendifácil digital ou o ponto digital. Ali nesses locais é possível acessar alguns serviços, que são pouquíssimos serviços, como eu disse, que estão disponíveis na internet. Mas o Atendifácil ainda não está, não consegue fazer um atendimento descentralizado, né? O nosso projeto prevê não se pautar ou se restringir exclusivamente aos pontos digitais ou à cabine do Atendifácil digital, que foi a opção da administração passada. Nós queremos que o acesso ao serviço seja maior. Em todo bairro tem uma UBS, em todo bairro tem uma escola, em todo bairro tem, em alguns bairros nós temos delegacias. Então o que a gente quer é levar para os próprios municipais, de preferência os municipais. Eu mencionei aqui uma delegacia, mas de preferência os próprios municipais, os prédios municipais. É levar uma forma de atendimento. Talvez nós não vamos ter condições de fazer todos os atendimentos que o Atendifácil realiza nesses pontos. Por exemplo, a emissão do RG, a solicitação de uma segunda via de RG, nunca vai ser possível nesses pontos. Mas os serviços municipais, esses a gente tem condição de levar para todos os bairros, né, de uma forma a descentralizar o atendimento. Parece um contrassenso, né, porque o Atendifácil é feito para concentrar. Mas o que a gente quer é, além de concentrar, não só concentrar, é facilitar a vida do cidadão e levar para todos os bairros. E tem mais outras novidades também que a gente precisa ainda desenhar melhor, e estruturar melhor para poder anunciar. Mas a gente tem aí ao longo dos 4 anos muita coisa para melhorar para a vida do cidadão. Ótimo. E Alexandre, agora a gente está chegando no fim do programa e como existe um atendimento online, reduzido, mas existe um atendimento, passa para a gente o endereço, o telefone, acesso de contato, como é que a gente faz para entrar em contato com o Atendifácil? O Atendifácil, na internet você consegue acessar a página do Atendifácil ou pela página da cidade, que é www.saocaetanodosul.sp.gov.br. Ali tem um banner no lado direito do Atendifácil, você consegue acessar. Se quiser fazer o acesso direto, é só digitar lá na barra atendifácil.saocaetano.sp.gov.br.
Nós temos um e-mail que fica à disposição para orientações, dúvidas, que é o atendefácil@sãocaetanodosul.sp.gov.br, e o telefone lá do Atende Fácil é o 4227-7600. Bom, Alexandre, obrigado pela participação. Acho que esclareceu muitas dúvidas, tanto no âmbito jurídico quanto no funcionamento da estrutura do Atende Fácil em si. E ficamos por aqui. Eu agradeço o internauta que acessou, que mandou sua pergunta. E fique ligado, a TV Web São Caetano tem vários outros programas em todos os segmentos. Então, mantenha-se ligado, conectado, entre em contato com a gente, mandem suas perguntas. Toda segunda-feira eu estarei aqui respondendo perguntas para que você tenha facilidade no mundo jurídico. Obrigado, internauta. Ficamos por aqui. Um grande abraço.